Bem, bora lá. Nesse nosso primeiro encontro de hoje, já iniciando a nossa série sobre investimento, decidi fazer um vídeo nesse formato deitado. Vou disponibilizar para vocês do grupo exclusivo da Sociedade da Riqueza através do link do YouTube, mas porque eu quero tratar aqui com vocês de algumas perguntinhas fundamentais quando a gente começa a pensar sobre investimento. Eu vi ali dentro da enquete que eu coloquei que alguns de vocês já investem, outros pensam em investir, mas ainda querem entender um pouco mais sobre investimentos. Então, nesse primeiro vídeo vai ser mais perguntando, mais refletindo sobre o que é investir, para quem investir, né, e os objetivos que eu posso ter a partir dos meus primeiros investimentos. Então, qual o investimento eu escolher inicialmente, né? Quais as características de um investimento inicial para eu entrar nessa onda, digamos assim, né? Me tornar de uma vez por todas investidor. Mas bora lá. E para você que está me acompanhando pela primeira vez, prazer. Meu nome é Guilherme Bittencourt. Eu sou, né, sócio do Eduardo Vilela, né? E nós ajudamos as pessoas a acabar com as dívidas, melhorar a vida financeira ali dentro de 6 meses. Depois disso, aprender e ensinar essas pessoas a investirem ali para aprender a se aposentar por conta própria sem depender do governo, né? Isso em menos de 10 anos é uma média que a gente consegue atingir. Mas beleza, esse vídeo, né, eu estou começando com o pessoal do grupo da série, né, sobre investimento. E as primeiras perguntas que eu quero fazer para você é o seguinte: você sabe qual que é a ideia, né, o que o dinheiro ele representa? Para começo de conversa, exatamente, o dinheiro ele representa alguma coisa. E essa alguma coisa é parte da sua vida. Essa alguma coisa é o seu tempo de vida doado. Seja para alguém, seja para uma empresa, mas é um tempo de vida que você dedicou produzindo algum produto, produzindo algum serviço, ajudando alguém a alguma coisa. Então, essa recompensa que você recebe, ela vem através de dinheiro, certo? Então, o ideal, quando a gente começa a parar para pensar sobre investimentos, é saber que justamente eu estou guardando parte do meu tempo dedicado na minha vida, pensando no meu tempo futuro. Então, o meu tempo atual dedicado, se eu conseguir economizar, se eu conseguir reservar esse tempo e eu colocar esse tempo que foi ativo em alguma coisa que simboliza um passivo, né? Que é um ativo, perdão, que é algum outro simbolismo de ativo que vai me gerar uma renda passiva, eu começo a ver o quê? Que tempo empregado agora, que eu já tive um resultado financeiro, se eu conseguir reservar parte desse tempo, pensando nesse tempo me gerar mais tempo lá na frente, ou seja, mais dinheiro, eu consigo. Então a ideia de investimento é justamente isso. Eu poupo, eu lucro, né? Eu tenho uma sobra aqui de um mês para o outro, de um dia para o outro, eu lucro, e esse lucro, parte desse lucro pelo menos, eu invisto, eu coloco em algum lugar, eu compro alguma coisa, que essa alguma coisa vai me gerar mais tempo do que isso que eu estou colocando hoje lá na frente. Então, onde a gente consegue atingir até mesmo, por exemplo, a independência financeira, que é de ter acumulado tempo suficiente, que esse tempo aqui, ele me gera tanto tempo que lá na frente eu não preciso mais dedicar tempo fazendo tempo, digamos assim. Tá? Então, a ideia é o quê? Investir é para se aposentar. Investir é para que essa grana, né, esse tempo que a gente dedicou para fazer essa grana, que essa grana faça mais grana por conta própria. A partir daí, eu vou ter um montante, né, eu vou ter ali uma carteira bem diversificada, vou ter uma carteira segura, que essa carteira me rende, né, dividendos, ela me rende grana, ou seja, essa carteira ela está me gerando tempo de vida que eu não preciso mais me dedicar ativamente para fazer grana. O meu tempo dedicado lá atrás foi o suficiente para lá na frente ele está me proporcionando mais liberdade e automaticamente também mais qualidade. Tá? Então, trazendo uma reflexão sobre investimento, sobre dinheiro e qual que é a ideia de quando a gente vai começar a investir pensando lá na frente. Mas a gente pode também trazer a mais curto tempo, um tempo mais presente, algumas outras ideias sobre investimento, que é o simplesmente guardar uma grana, guardar o meu tempo de vida, onde ele não perca valor.
Porque afinal de contas, a nossa moeda, ela perde valor no decorrer do tempo. Então a gente consegue guardar esse dinheiro em algum lugar que ele vai estar pagando juros por ter guardado o nosso investimento lá, e onde esses juros vão estar pelo menos protegendo o valor que eu consigo desse nosso tempo atual lá na frente, seja daqui 2 anos, 1 ano, 3 anos. Então é muito interessante também, pensando para adquirir algum bem, que eu já sei o quanto que vai ser, eu sei quanto que eu tenho que guardar por mês para conseguir atingir isso lá na frente. A gente começa a variar ali o estilo de investimento, lugares diferentes, para estar alocando em questão de diferenças de objetivo com relação ao investimento. Mas falando em mais curtíssimo prazo, vamos falar aí dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, pensando na nossa reserva de emergência, que é o ideal a gente iniciar um investimento pensando nisso, porque essa reserva de emergência é justamente uma miniatura, digamos assim, do tempo que a gente vai conseguir conquistar lá na frente com a independência financeira. Por quê? Se eu conseguir separar parte do meu tempo atual, que eu tenho dedicado, né, fazendo grana ali, eu conseguir separar parte do meu tempo atual dentro dessa reserva de emergência, onde eu tenho características de uma reserva de emergência: acesso rápido, segurança. E acesso rápido quer dizer liquidez, tá? Então eu consigo colocar e tirar muito rápido, às vezes até mesmo no mesmo dia, tá? E segurança, né? Onde eu sei que não vai variar. Eu sei que de um dia para o outro, se eu tenho ali 10 mil reais, eu não vou acordar no dia seguinte com 5 mil reais, com 7 mil reais, porque eu perdi grana, né, com volatilidade. Então eu preciso de um lugar seguro, né, onde eu não vou ter volatilidade, principalmente falando para baixo. Mas eu posso ter até uma volatilidade legal, baixa, mas uma volatilidade para cima, onde diariamente eu vou tendo pequenos ganhos ali, né, no decorrer do tempo, justamente para pelo menos preservar o valor desse dinheiro, tá bom? Então a reserva de emergência, tendo essas características, a ideia é, se eu poupei tempo agora, caso aconteça algum imprevisto, onde eu precisaria de tempo para suprir esse imprevisto, carro quebrou, criança ficou doente, deu algum problema na casa que eu precise fazer alguma coisa, pronto, eu tenho um lugar onde eu posso tirar disso, né? Tirar parte ali da reserva para suprir essa necessidade instantânea e momentânea, tá? Onde entra uma necessidade e urgência. Aí eu consigo suprir através de uma reserva de emergência, ao invés de que eu ir ter que ter acesso a um tempo de outra pessoa, onde eu vou ter que pagar por aquele tempo, que seria um empréstimo, por exemplo, né? Alguém poupou, alguém acumulou, seja um banco, né, ou alguma pessoa, alguém poupou, alguém tem aquele dinheiro e ele vai me emprestar esse dinheiro. Show! Só que eu vou ter que pagar por isso, porque ele pagou o preço, digamos assim, ele reservou uma grana justamente para conseguir ter um acúmulo de dinheiro e fazer grana com o seu próprio dinheiro fazendo mais dinheiro. Então, ele emprestando esse dinheiro, ele vai fazer dinheiro a partir do momento que você vai devolver esse dinheiro com correção, pagando os juros ali. Então, para a gente evitar esse tipo de acesso, nós podemos ter o nosso próprio banco, nós podemos ter a nossa própria reserva, tá? Então, a gente começa uma reserva de emergência pensando justamente nesse caso. Então, já entendemos aqui algumas situações, já refletimos um pouco mais com final, meio e início, né? E agora eu vou falar com vocês também, pensando no fator de aposentadoria, tá? Aposentadoria, normalmente a gente vai para situações que a gente vai ter uma volatilidade durante um período, mas quando a gente vai no macro, então 5, 10, 15, 20, 30 anos, a gente vê que praticamente foi quase que uma linha reta, indo para cima. Mas dentro dessa linha, dentro dessa margem, teve ali altos e baixos. Mas até lá na frente, o nosso dinheiro foi rendendo e a gente entra num período que a gente fala do bola de neve positivo, onde em determinado período eu tenho tanta grana investida que esse valor está me rendendo mensalmente, uma grana que eu consigo, com essa grana que está me rendendo, recomprar mais ativos, mais ações, mais cotas de fundo imobiliário, por exemplo. O meu dinheiro ele vai virando um acúmulo exponencial.
Então, enquanto eu estava colocando mensalmente uma quantia, ele estava crescendo, até um ponto que a quantia que eu acumulei, ela automaticamente, de um mês para o outro, ela faz uma quantia praticamente igual ou maior, o meu aporte mensal, o meu crescimento, ele para de ser um tanto quanto linear, ele começa a ser exponencial, onde ele começa a crescer assim, ó, de forma absurda. Então, a ideia é o quê? A gente está mês a mês investindo, mas sabendo que logo ali na frente a gente vai ter um crescimento considerável, porque a gente está sendo disciplinado ali, né? Um mês a mês reservando essa grana, onde essa grana automaticamente vai estar gerando mais grana, tá? Esse é o nosso objetivo. E para a gente estar exposto a ativos que façam isso, a gente está exposto a empresas. Então, basicamente, eu investir em lugares que vão me trazer esse tipo de resultado lá na frente é eu estar investindo em empresa. Porque não tem nada que dê mais dinheiro do que negócios. Então, até vou voltar com um pezinho lá atrás. Por quê? Vamos falar de investimento que eu considero, tá? Pode ser até um pouco polêmico aqui, mas o que eu considero o melhor e o primeiro investimento. Não é nem com relação à reserva de emergência, tá? Reserva de emergência, sim, e até mesmo falando como reserva de oportunidade. Porque o que eu tenho para mim como um primeiro e melhor investimento, nada mais é do que em mim mesmo. Eu tenho uma grana, onde essa grana vai me trazer mais capacitação, conhecimento, né, cultura, né, tendo experiências de vida enriquecedoras que façam de mim uma pessoa melhor, um profissional melhor, capaz de conseguir fazer mais grana. Automaticamente eu consigo antecipar os meus resultados. Porque se hoje eu consigo fazer eu sobrar uma grana, tem uma diferença aqui positiva que eu estou investindo mês a mês. Aí eu consigo fazer mais grana, eu faço algum curso, eu aprendo, compro uma ferramenta, aprendo a usar uma ferramenta que vai me trazer ali 1/3 do que eu fazia a mais no mês, né, no mês seguinte. Então, se já me sobrava isso daqui às vezes já seria praticamente 1/3, um pouco menos de 1/3. Só que se eu fizer 1/3 a mais, como minha vida financeira estava controlada, já estava sobrando essa quantia, eu posso às vezes de um mês para o outro dobrar o que eu estava investindo mensalmente. Então, investir em mim mesmo tenho para mim que é o melhor e maior investimento, principalmente no curtíssimo prazo, tá? E depois, mais para o longo prazo, nem todo mundo vai empreender. É igual eu falei, agora segundo nível, segunda camada ali com relação a investimento, né? Falando em melhores retornos, negócios trazem muito mais rentabilidade, traz muito mais retorno do que até mesmo investir em bolsa de valores. Só que nem todo mundo tem estômago, nem todo mundo quer fazer negócio. Mas às vezes você só quer fazer grana trabalhando para alguém mesmo, fazer cada vez mais grana, galgar salários ali, cargos, conseguindo fazer mais grana e investindo mais. Show! Você vai ter excelentes resultados. Só que você investir em negócios, tá? Comprar alguma coisa mais barata, vender alguma coisa mais cara, aprender novas habilidades, e essas novas habilidades se tornarem negócio para você, às vezes está prestando serviço para alguém, mas em contrapartida também está tendo outro tipo de renda, né, através desses negócios que você faz a parte com outras pessoas prestando serviço, algo assim do tipo, ensinando outras pessoas. Isso vai te ajudar a alavancar absurdamente os seus resultados, tá? Então, né, primeiro, investir em conhecimento, na minha visão. Depois, com relação a negócio. E terceiro, aí a gente vai falar em bolsa de valores. Mas vou estar ensinando vocês aqui com relação a esses tipos de investimento, pensando em bolsa de valores, né? Seja nacional, internacional, seja outro tipo de ativos, né? Renda fixa, outro tipo de renda variável, falar em criptomoeda, bolsa internacional. Aos poucos a gente vai lidando ali com um de cada vez, tá bom? Mas por hoje, basicamente, é isso, né? Só retomando o que a gente aprendeu hoje. O que é o investimento, o que simboliza o dinheiro, então para que investir, investimentos de curtíssimo prazo, pensando em investir em mim mesmo, investir em negócios, ter a minha reserva de emergência e oportunidades, ter ali um lugar onde eu consigo investir paralelamente a isso, paralelo ao meu futuro, investir para comprar, adquirir algum bem, né, sendo que eu paro de pagar para os outros, né, empréstimos e financiamentos, algo do tipo, ou pelo menos faço isso de caso pensado, um consórcio, tendo grana para dar um lance, algo assim do tipo.
e também investimentos ali de longo prazo. E com relação a investimentos de longo prazo, é a gente investir em empresas. Então, se eu não vou ter a minha empresa, se eu não vou fazer cada vez mais grana, no mínimo eu viro sócio de alguma empresa, onde esses negócios vão ser bem-sucedidos, eu sabendo escolher, e esses negócios sendo bem-sucedidos, eu vou ser pago por isso. Afinal de contas, eu tô comprando parte de um negócio, eu estou comprando parte ali de alguém que está tomando uma iniciativa inteligente, onde nessa iniciativa vai gerar renda para aquela pessoa, eu estou como parte do negócio, vou receber também parte do que aquela pessoa receber, do que aquela pessoa tiver de lucro ou tiver ganhando ali, por exemplo, um aluguel, tá bom? Então, esse é o nosso papo filosófico de hoje sobre investimentos e aos poucos a gente vai evoluindo aqui na nossa conversa.